Bamidbar quer dizer no deserto. Nós vamos ver essa paraxá, uma paraxá que fala muito sobre nomes, que fala muito sobre contagem. Contagem no meio judaico não era algo que era feito a todo momento. Existia algo separado para isso. Não era qualquer momento que faria a contagem do povo de Israel, nem tampouco era de qualquer jeito. Existia todo um esquema, como vocês sabem. Como era contado o povo de Israel? O Eterno separou 12 homens como príncipes e líderes de cada tribo. E ele nomeou isso, e nós lemos esses nomes aqui. Ele nomeou nome por nome. Mais os filhos de Israel, de 20 anos até 60 anos, como está descrito na Torá, que eram pessoas aptas a sair para o exército, ele contou através de shekalim, meio shekalim. Ou seja, era uma moeda que os filhos de Israel não eram contados um por um. As pessoas davam meio shekalim, depois se contava shekalim. E aqueles shekalim eram o quê? Eram ofertas para o Mishkan. Eram ofertas para o Eterno. Então o que a gente entende? Que os filhos de Israel, eles são como oferta ao Eterno. Eles são como oferta ao templo. Eles não são contados como se conta gado, como se conta ovelha. Eles são contados com valor. Tem valor os filhos de Israel. Cada um tem o seu valor, e o valor que ele tem é o mesmo. O rico não pode dar 2 shekelim, e o pobre não pode dar menos de meio shekel. Todos eles têm o mesmo valor diante do Eterno. E todos esses juntos é uma oferta ao Eterno. Então, nós somos contados com valor. E o valor com o qual nós somos contados, não existe diferença entre aquele que limpa a cozinha e aquele que está aqui no púlpito. É o mesmo valor. É o mesmo valor aquele que corta a grama e aquele que faz o shema. É o mesmo valor aquele que dá aula para a criança e aquele que dá aula para o adulto. É assim que Deus nos trata. Todos nós temos um valor, porque nós fazemos parte de um só mecanismo, de um só corpo. No deserto, quer dizer, Bamidbar, quer dizer no deserto. No deserto, essa paraxá, Bamidbar, ela é sempre lida e estudada antes de Shavuot. Nós vamos ter Shavuot agora. Temos 2 contagens de Shavuot, uma tradicional, segundo a tradição judaica, que é contada a partir do Yom Tov, de Pesach, que começa o primeiro dia, e nós temos uma paralela, que é contada também, na época de Yeshua, também era contada pelos saduceus, segundo diz o Talmud, que é a partir do Shabat fixo da semana. Que, quando nós lemos a Torá, nós entendemos que essa contagem seria uma contagem mais perto do que a Torá nos diz que seja. Porque diz Shabat, depois do último Shabat, vocês vão contar 50 dias, 49 para 50 dias, né? Mas hoje não é o assunto. Bamidbar, ele é sempre lido antes de Shavuot, que vai ser semana que vem. Por quê?
Porque quando a gente recebe todo ano que a gente faz a festa de Shavuot, a gente está recebendo a Torá. Simbolicamente, ele está recebendo todos os anos a Torá. E a gente tem que receber a Torá aonde? No deserto. Na Paraxá. Vocês entendem? Nós não podemos receber a Torá em outro lugar que não seja um lugar neutro, um lugar que não tem nada. O deserto é um lugar que não tem comida, não tem bebida, a noite é abaixo de zero e durante o dia é 50 graus acima. É um lugar onde ninguém consegue ficar. É um lugar, uma habitação onde não vai te proporcionar nada. Por isso que nós recebemos a Torá num lugar assim. Por quê? Porque a Torá tem que ser a única coisa que nos alimenta. A gente não pode depender de mais nada. E a Torá, em última instância, é a palavra de Deus que é o Mashiach. Aí nós recebemos Mashiach verdadeiramente quando nós não temos mais nada. Se você quer receber Mashiach e quer receber prosperidade, você não está recebendo a Torá. Se você quiser receber Mashiach e não quer negar a si próprio, então você não está recebendo a Torá. Se você quer receber a palavra de Deus e mais o conhecimento humano, você não está recebendo a Torá. A Torá é insubstituível. Yeshua, ele é o único. Não pode nada agregar a ele. A Torá não pode nada, na Torá nada pode agregar a Torá para que seja somado, como por exemplo a questão da lei. O que é o legalismo? Legalismo é você pegar um aspecto do cumprimento da lei e juntar com a fé em Yeshua para que você seja salvo. Yeshua é suficiente. A Torá é suficiente. No deserto não existe nada. E nós temos que, para receber Yeshua, para receber a Torá, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, olhar para dentro de si e falar: eu não tenho nada. Eu não tenho nada a oferecer. Eu dependo totalmente do Eterno. Eu dependo totalmente do Senhor. Porque se não for assim, você não recebe Torá. Se você não chegar diante de Deus e falar: eu não tenho merecimento nenhum, só espero da tua graça, daí você vai receber o Torá. Daí você vai receber Yeshua. Por isso que nós temos que estar no deserto para receber a palavra de Deus. E o deserto é a terra de ninguém. É a terra de peregrinação. É um lugar onde a gente não pode falar que a Torá foi dada na terra de Israel. Não podemos falar que a Torá é exclusivamente do povo de Israel, porque a Torá foi dada no deserto. A Torá é para todos os povos. Em Shavuot nós vamos ver o quê? Além das 12 tribos, que foram lidas aqui e foram contadas aqui, nós temos também 70 nações. Em Shavuot nós vamos ouvir o quê? 70 línguas, segundo a tradição. Quando Hashem fala os 10 mandamentos, cada um daquelas nações que saíram do Egito junto com os Bnei Israel, escutou no seu idioma. E isso tem conexão também com Atos 2. Quando o povo recebeu o Ruach HaKodesh, e cada um escutou segundo o seu idioma. As maravilhas de Hashem. O deserto é um lugar onde nós saímos quando fomos libertos.
O Eterno não levou o povo de Israel para um caminho mais curto para chegar à era de Israel. Não, ele levou por um caminho onde ele iria receber a Torá. E esse caminho era um caminho guiado pela nuvem, no deserto. Mas só que a nuvem, ela não foi direto para o Mar Vermelho. A nuvem, ela foi para um lugar, depois ela voltou, foi para outro lugar, depois ela foi e o povo atrás. Isso é fé no deserto. O Senhor muitas vezes leva a gente para um lugar e a gente está indo. Daí chega lá, o Senhor faz a curva e faz para a gente voltar. Daí a gente faz a curva e volta. Depois ele faz uma outra curva e vai para outro lugar e a gente vai. Agora, se a gente for tentar entender o porquê, a razão, a gente vai ficar louco. O Senhor tem os seus propósitos para todas as coisas. Se a gente está indo para um lugar e depois volta, e depois vai para ali, vai para lá, porque a nuvem está nos levando. Não dá para a gente se rebelar e falar assim, não, o Senhor me mandou para cá, e é aqui que eu vou ficar, não é verdade? Daí a nuvem vai e você fica. Daí você sofre as consequências, porque você não vai atrás da nuvem, certo? E depois você culpa o irmão. Ou culpa a si mesmo. A nuvem faz a curva, vai atrás. Porque a gente não tem que saber, logicamente, como funcionam as coisas. Nós somos servos, e servos obedecem a palavra. Por quê? Qual que é a razão? A gente só vai saber depois a razão. Porque a nuvem foi, voltou. E o próprio Yeshayahu fala isso, que o Eterno diz, meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os Exato. vossos. Exatamente. Mas por que a nuvem foi e voltou? Para atrair o exército de Faraó. Entende? Para atrair o inimigo. O Faraó começou a ver, eles estão que nem barata tonta aí. Eles estão, vai ser fácil, vai ser presa fácil. Daí quando eles vão, o mar fecha em cima deles. Deus tem o seu motivo e a gente só vai saber lá na frente. Às vezes a gente tem algo no coração que a gente precisa tratar. E Deus proporciona várias coisas, faz a curva e a gente fica parado e o nuvem vai e você fica sozinho. No deserto. Tudo isso acontece no deserto. Porque é no deserto que nós vamos aprender a confiar no Senhor. Se Ele der tudo de bandeja para a gente, quando vier a provação, você já está acostumado com a moleza. Não é verdade? A gente às vezes não entende porque vem uma doença, a gente não entende porque vem o desemprego, a gente não entende porque vem algumas adversidades. O que a palavra diz? Ser perseverante, porque a perseverança vai te dar conhecimento, vai te dar entendimento. É ali que a gente tem que ser forte. Quando vem a provação, que a gente tem que ser forte, gente. Tem gente que na hora da provação deixa de buscar a Deus, não sente a presença de Deus, fala assim, não vou porque eu não estou sentindo a presença de Deus, não vou orar. Gente, a gente não tem que sentir a presença de Deus para orar. A gente não tem que sentir. Se você conseguir orar sem sentir a presença de Deus, você se concentrar e falar, Senhor, está na minha vida nas tuas mãos, eu renuncio o meu eu, renuncio a minha vontade. Você não precisa sentir a presença de Deus, você coloca no altar, daí você está usando a sua fé, porque quanto mais Deus se esconde, mais a gente tem que procurar Ele. É o conceito judaico do Tzimtzum. Deus muitas vezes se esconde, Deus muitas vezes faz para a gente passar em certas dificuldades, para quê? Para que a gente se desespere e vá atrás dele. Senhor, não estou sentindo. Senhor, estou precisando. Senhor, me ajuda. Para aumentar o nosso clamor, para aumentar a nossa busca, e não para deixar a gente prostrado.
Deus não tem compromisso com covarde. Deus tem compromisso com gente que coloca a palavra dele diante dele e fala: Senhor, o senhor está me mandando para cá, eu vou. Eu não tenho que questionar, a gente tem que obedecer. Torá diz que nós somos servos, inúteis, porque só fazemos aquilo que nos é dado a fazer. Ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém se glorie diante de Deus. E Ele faz pelos méritos dEle, não por nós. E Ele mesmo faz. Eu não faço isso por vocês, eu falo isso pelo meu nome. O meu nome que vocês têm difamado dentre as nações. Por amor do meu nome eu faço. Todos nós necessitamos de Deus. Todos nós precisamos buscar a Ele mesmo nas dificuldades, porque é nas dificuldades que nós vamos se fortalecer. E quando vier um dia ruim, você já passou por aquela dificuldade e você vai tirar de letra. E eu digo o seguinte, é como uma escola, e isso eu digo por experiência própria. Se a gente não passa numa matéria, nós não saímos do lugar. A gente fica amassando o barro ali. Até aprender. Depois que tirar a nota, pelo menos um 7, você passa. Porque 10 a gente não tira. Certo? Agora, se você quiser ficar na mesma matéria, então continue do jeito que você está. Que você vai ficar reprovando ano a ano. Você vai ver o irmão subir na fé, crescer espiritualmente e você amassando barro porque você não está abrindo mão do seu eu, do seu ego. E eu falo isso por mim mesmo. Tem coisas que eu preciso mudar. E eu sei, e é difícil para mim. Mas eu tento. Eu não desisto. No deserto é difícil. A gente depende da água. A gente depende da comida que vem do céu. Mas toda manhã está lá. Se a gente não sai da nossa tenda e não vai atrás do maná, ele não vai para dentro da tenda, porque o maná não cai dentro da tenda, ele cai fora. Por isso a gente não pode ficar enfurnado na nossa tenda. Nós temos que sair da tenda. Nós temos que caminhar e buscar o alimento. Esteja frio, esteja calor, esteja chovendo, nevando, seja o que for. Nós temos que ir atrás. Temos que ser soldados e servos valorosos para o Senhor, servos obedientes. Sandro? Tem um provérbio no Talmud que fala que se nós não conseguimos dominar o deserto, Ele vai dominar a gente. Olha só que interessante. Se a gente não dominar Ele... O próprio Yeshua, antes de começar o seu ministério, ele saiu para o deserto. E ele ficou 40 dias ali. Ele poderia ter levado comida, poderia ter levado bebida, mas não, ele foi sem nada. E ali ele foi tentado. E ali ele provou para o mundo espiritual que ele era o Filho de Deus. Porque o mundo espiritual sabia que ele era o Filho de Deus, desde quando ele nasceu. Mas sempre o inimigo vai sempre querer trabalhar, ele nunca vai deixar a gente sem uma luta. Ele sempre vai trabalhar, sempre vai tentar derramar. Desculpa. Isso que você está falando, o próprio exemplo é o nosso pai Abraão. Ele creu e foi imputado com justiça. O que Abraão fez? Abraão, sai da tua parentela, larga. Abraão creu, obedeceu, ele confiou. O próprio Hebreus 11 fala isso dos heróis da fé. Eles confiaram, mesmo ainda não tendo a visão daquilo que o Eterno prometeu, eles confiaram que o Eterno era poderoso para cumprir as coisas que ele tinha prometido. Moshe conheceu mais o Eterno no deserto do que ele conheceu no palácio do faraó. Sim. O deserto é o lugar certo, gente, para a gente crescer. Mas o objetivo é chegar em Eretz, não é ficar no deserto. Nosso objetivo não é masoquista, certo? O deserto é uma passagem. A gente tem que olhar lá, tem uma terra que foi prometida, que mana leite e mel.
Depois que a gente passar pelo deserto, a gente vai chegar lá. Tem gente que quer ir direto para a terra. Eu quero ir direto para a terra. Quem não quer? Fala, Senhor, estamos trabalhando, estamos fazendo, e a terra está longe. Calma que tu não está preparado ainda. Ei, pra você chegar na terra, Deus tem que te preparar. E qual que é o preparo? O preparo é uma palavra só, é renúncia. Aquele que quer alguma coisa, não vai ter. Agora, aquele que já dispõe de tudo que ele não... Fala assim, Senhor, vou fazer a tua vontade. Esse aí está apto para receber. O que Yeshua falou? Aquele que quer vir após mim. Se você quer ser seguidor do Senhor, renuncie o seu ego, renuncie o seu eu, renuncie as suas vontades. Coloca o Senhor ante de ti, sobre todas as coisas. Às vezes Deus pede o Isaac. E o Isaac é aquilo que Deus deu pra gente. Fala assim, não, Deus me deu, isso aqui é bênção. E disso eu não largo. Agora, se aquele Isaac está sendo a pedra que impede você de cultuar a Deus como você cultuava antes de receber a bênção, então aquele Isaac, ele vai pedir o Isaac. Certo? Ele vai pedir o Isaac. Você falou do Abraão, né? Abraham Avinu, ele creu, saiu da terra dele, foi para uma terra onde ele falou, Deus está me dando uma terra. Quando chega lá, está cheio de gigante, já cheio de gente. Ele falou, mas essa terra já tem gente, né? Mas é tua. E ele acreditou. Daí ele falou, Senhor, não tenho filho, mas eu vou te dar uma multidão de filhos. E os anos foram passando, ele estava no deserto. E os anos passam, e a mulher dele começa a envelhecer, e daí fica organicamente impossível de ela gerar o filho, e ele também, a palavra diz isso, o próprio livro de Hebreus diz, que para Abraão estava impossível, organicamente, mas ele creu. Porque o texto diz que ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para fazer. Então, nos olhos dos homens, muitas vezes a gente pode ver, é impossível. É impossível uma mulher que entrou na menopausa gerar um filho. Só por Deus. Só um milagre. Mas Deus é poderoso para fazer? Então eu vou confiar. Se ele falou, então ele vai cumprir. Porque ele não é homem que minta. Mesmo que a nuvem faça curva, mesmo que a nuvem vá para um lugar que logicamente a gente não entende o que está acontecendo, entenda que é o Senhor que tem propósito maior em nossas vidas. O que nós temos que ser? Maleáveis na mão do Senhor. Maleável é o que? Tá bom, Senhor, eu aceito. Tá bom, Senhor, eu aceito. Tá bom, Senhor, a tua vontade, eu aceito. Tá bom, Senhor, eu aceito. Tudo eu aceito. Tudo eu aceito. Yeshua aceitou tudo. Até o madeiro. E ele fala, Senhor, eu estou angustiado. Se possível, passa esse cálice de mim. Mas não seja a minha vontade. Eu aceito. Seja a tua vontade. E quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava sendo cuspido, quando ele estava sendo perseguido pelos romanos, no caminho até o Calvário, ele fala, Senhor, não imputa a eles esse pecado. Contra aqueles agressores, Senhor, tem misericórdia. Mesmo naquele momento ele estava intercedendo por aqueles que estavam o açoitando. E Estevão se viu o exemplo de Yeshua, quando ele estava sendo apedrejado, ele fez a mesma coisa, Senhor, não me impute esse pecado. Exatamente como Yeshua fez. Sim, Estevão já estava com um nível espiritual tão elevado, que ele conseguiu falar isso de uma forma sincera. E quem chega ao martírio está mostrando, né, fisicamente, né, e de uma forma grandiosa, a renúncia.
Eu renuncio a minha vida para fazer a vontade de Deus. Ou você nega o Mashiach, ou você rasga a Bíblia, ou você amaldiçoa o seu Deus, ou vai tomar um tiro na cabeça. E a pessoa fala, pode apertar, pode atirar. Pode atirar que eu jamais vou fazer isso. Eu renuncio à minha própria vida, porque eu sei que existem duas vidas, né? Uma aqui e outra lá. Isso aconteceu com um judeu, um conto que tem da Segunda Guerra Mundial. Colocaram um revólver na cabeça de um judeu e falaram assim, ou você nega o seu Deus, ou então você vai morrer agora. Aí ele falou assim, ó, pode apertar, porque eu sei que existe um só Deus e duas vidas, e vocês acham que tem muitos deuses e uma só vida. Hã? Nós sabemos que o nosso tempo aqui nessa terra é curtíssimo. Yeshua falou, juntai tesouros no céu. Se a gente ficar muito preocupado com as coisas daqui dessa terra, a gente não vai ter condições de fazer a vontade de Deus, porque a gente vai estar competindo com a vontade de Deus. A gente não tem como chegar para a nuvem e falar, é ali. A gente tem que ir atrás dela. Tem que ir atrás dela, sem reclamar e sem questionar. Isso que Shaul fala em Colossenses 3, né? Buscai as coisas do alto, onde Yeshua está sentado à direita. Tem o Jonathan Edwards, se não me engano, puritano, ele fala, resume isso dizendo, ó Deus, grave em meus olhos a eternidade. Eu tenho que clamar todos os dias, só Deus, grave em meus olhos a eternidade. O sobrevivente, ele chega em Eretz. O que aconteceu com o nosso povo? No meio do caminho, fraquejou. Não acreditou que Deus era poderoso para destruir aquelas nações, como destruiu no Egito. Então, a incredulidade quebra a gente. O que aconteceu com eles? Não entraram na terra de Israel. Só foi entrar outra geração. Aquela geração não entrou. Por quê? Porque no meio do caminho não teve paciência, não teve perseverança, não teve fé. Confiança em Deus, falar, o Senhor vai me levar lá. Assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer ali também. Ele nos livrou do Egito, destruiu o exército de Faraó, e por que não vai nos dar essa terra, uma vez que Ele prometeu? O sobrevivente, aquele que chega lá, é aquele que persevera. Por isso que Yeshua fala, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamado, às vezes a gente vê, né? Um monte de gente é chamado, daí começa a andar, daí começa a vir provação, a pessoa desiste. Vai enfraquecendo, vai amargurando. Chega uma hora que está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Isso é para todos nós. O Sandro falou um negócio interessante ali no programa da rádio, daqueles 3 níveis, né, Sandro, de redenção. Tem a dracma que está dentro da casa. Ela está perdida, mas ela está dentro da casa, gente. Muitas vezes eu posso estar dentro da casa, ou você, perdido, achando que está dentro da vontade de Deus, mas ela está perdida. Isso é terrível. Daí o que Deus faz? Varre. A parábola diz que a mulher vai lá e varre, ou seja, junta tudo. Juntou, ela está espalhada e junta. E quando junta vem um monte de lixo. Daí quando a pessoa se sente no lixo, daí fala, opa, meu lugar não é aqui no lixo, meu lugar é lá em cima, no saquinho de ouro, junto com as moedas. O que eu estou fazendo aqui? Daí Deus vai lá e tira. Sabe? A gente tem que se conscientizar e saber olhar para dentro da gente mesmo. E saber qual que é a nossa condição.
sabe? Não ficar dependendo de coisas que são extra a palavra. A gente não pode nos deixar cegar. No deserto é tudo difícil. No deserto não brota nada, gente. É tudo de Deus. Não brota água, não brota nada. É dependência total, 24 horas com o Senhor. Você come agora? Amém. E amanhã? Amanhã não tem. Só se Deus der. Então você vai ter que ficar sempre na expectativa. De manhã o maná está lá. De manhã o maná está lá. A gente tem que ter essa consciência. Na manhã eu vou achar. Eu vou sair da minha tenda e vou correr lá e vou pegar. E se eu não for, alguém vai lá e pega. E que se bater o sol, o maná derrete. E quando o maná derretia, os animais iam lá e comiam. Então ou você pega ele cedo, ou você vai ter que comer junto com os animais. Vai ter que lamber o chão. É mais fácil pegar cedo, acordar cedo, e ir lá e pegar ele fresquinho. Gente, isso espiritualmente, quando a nossa tradição diz que nós temos que fazer a mitzvah rápido, para não perder, é como a gente assar a matzah. Se passar 18 minutos já não é kasher mais. Se passou uma oportunidade, você deixou, você perdeu o bonde, você perdeu o trem, você vai ter que comer junto com os animais. Deus nos dá. Temos que ser maleáveis. Temos que ser rápidos. O Eterno nos ordena um censo. E esse censo, ele vai ser feito em períodos específicos. Por que foi feito o censo aqui? Porque tinha acabado de ser construído o Mishkan. Então ele faz o censo. Gente, para finalizar, não vou me demorar muito hoje. Depois que ele faz o censo, ele coloca também uma forma onde os Bnei Israel ia se posicionar no deserto, para marchar e para acampar, certo? Os levitas foram contados separadamente, mas eles foram contados. Eles não foram contados conforme os critérios dos Bnei Israel, eles foram contados a partir de um mês. E os primogênitos também foram contados separadamente. O posicionamento dos Bnei Israel dentro das tribos, tudo tem uma razão. Ao norte, nós vamos ver esse posicionamento, ele é feito em 4 grupos de 3 tribos cada grupo. 3 tribos cada grupo. Então nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Então no norte nós vamos ter a tribo de Dan, a tribo de Asher e a tribo de Naphtali. No sul nós vamos ter Ruben, Shimon, Gad. Ao leste nós vamos ter Yehudá, Isachar e Zebulon. E ao oeste nós temos Efraim, Manassés e Benjamim. Daí a própria Torá nos diz o seguinte, que quando os filhos de Israel estivessem nesse posicionamento, eles iam marchar, ia começar a marchar. Então existia também uma sequência de quem iria sair primeiro. Imagine um número
provavelmente de uns 2 milhões ou mais. Porque se tinha 600 e poucos mil homens só de 20 anos a 60, então nós vamos ter também mulheres, nós vamos ter crianças, nós vamos ter pessoas de mais de 60 anos. Certo? Você imagine esse povo todo marchando. Tinha que marchar juntamente no passo do idoso, no passo da criança, no passo dos animais. Era um corpo, gente, de 2 milhões ou mais pessoas andando junto. O que isso nos ensina? Que nós temos que andar conforme o grupo, gente. Tem gente que pensa de forma diferente da gente. Eu estava vindo para cá, eu falei, quero começar 9 horas hoje, não vou atrasar. E tinha um carro vermelho na minha frente que não estava andando a 40 por hora e não tinha como eu ultrapassar aquele carro. O que deu? Nervosismo na hora, né? Mas daí eu falei, Baruch Hashem, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na calçada? Será que eu vou subir a calçada ou vou passar do outro lado? Não tenho como, sabe? Isso aí veio para mim assim, sabe? Eu falei, Baruch Hashem, mais para frente vai dar um certinho, eu vou passar. Para que eu vou ficar apreensivo? Se não tem como eu ultrapassar, sabe? Não adianta eu passar e xingar o cara, como muitos fazem. Vai adiantar alguma coisa? Não. A gente tem que ter paciência, esperar a hora certa. Deus está no controle de todas as coisas. Né? E às vezes tem um andar, naquele andar é mais devagar. E o povo está andando, mas tem criança, tem adulto, tem velhos, tem animais. Então o passo é o passo do idoso, gente. Nós temos que andar num grupo, não digo só falando sobre Britolã, estou falando sobre o movimento judaico-messiânico no Brasil. Adianta a gente ser intolerante se a gente vai ficar isolado? Adianta a gente chegar e falar assim, não, a Bíblia está escrito assim, tem que ser exatamente assim, e quem não pensa exatamente como eu penso, é herege. Quem não pensa exatamente como eu penso, não dá para fazer aliança, não dá para andar junto. A gente tem que ser tolerante. Inclusive com os evangélicos. Se não pensa exatamente como o judaísmo messiânico, não é? Gente, se eu tenho um filho, 1 ou 2, e um dos meus filhos começa a falar mal do outro meu filho, eu vou ficar muito chateado, mesmo sendo filho. A gente tem que ter cuidado, gente, quando a gente se levanta para falar contra a noiva do Mashiach. Muito cuidado, porque é a noiva preciosa do Mashiach. Pode estar errada, pode ter problema, mas é a noiva. Mas é a noiva. Mas ela está fazendo assim, mas é a noiva. Vai ferir os sentimentos. Temos que cuidar. Quando aquele povo todo, 2 milhões de pessoas, saía, existia uma ordem. A Torá diz que a primeiro a sair era o lado leste, que era Yehudá, Issachar e Zebulun. E os sábios dizem que, por que saía o lado leste primeiro? O lado leste é o lado onde nasce o sol.
a gente tem que sempre sair pela luz. A primeira direção nossa é a luz. Onde está a luz? Onde está a luz? A luz que vai iluminar o nosso caminho. Sem luz a gente vai tropeçar. Nós temos cinco grupos, certo? Nós temos um grupo leste, um grupo sul, um grupo norte e um grupo oeste, certo? E no centro, um outro grupo que era só a tribo de Levi. Estamos falando de 13 tribos aqui, porque a de José está dividida em 2, certo? Primeiro saía a tribo do leste. Depois, por quê? Por causa da luz, né? Depois saía a tribo do sul. Saía a tribo do leste, depois saía a tribo do sul. Não poderia sair, por exemplo, a tribo do leste e a tribo do oeste ao mesmo tempo. Por quê? Porque no centro tem uma tribo que está parada. Então tem que ter o quê? Coerência. Deus dá coerência dentro do todo. Primeiro é um, depois vai o outro. Certo? É só uma questão de esperar. Esperar a sua vez. A gente não pode atropelar as coisas de Deus. Por isso que tem que ter disciplina, tem que ter ordem. E a gente tem que ser humilde o suficiente para ouvir a vontade de Deus e falar, agora é a minha vez. Agora é a vez do irmão. Agora é a vez de uma congregação que Deus está levantando. Vamos apoiar ou vamos jogar pedra? Quando a gente jogou os vídeos no YouTube, de cada 10 comentários, 8 comentários era criticando. 2 levantaram falando, pô, estou te apoiando. Pô, eu creio nisso também. É muito fácil criticar. Apoiar, ninguém quer apoiar. Apoiar, ninguém quer apoiar. Reconhecer o trabalho que você fez, é difícil. Gostam de criticar. Cada um tem a sua vez. Deus dá as coisas de uma forma ordenada. Saía primeiro o leste e depois em segundo saía o sul. O sul, em Israel, se a gente pega a terra de Israel e a gente for ver o que é o sul da terra de Israel, o que tem no sul da terra? Exatamente. Deserto. Deserto fala o quê? Humildade. Modéstia. Para você caminhar com o Senhor, primeiro você tem o quê? Procurar a luz. Luz é o quê? A palavra de Deus. Revelação de Deus. Essa que vai atrás. E não é só você receber a revelação. Você tem que ter humildade, como foi falado. Tem que ter humildade de saber que você está no deserto espiritual. As coisas não brotam por si. Não dá para fazer agricultura no deserto. Tem que depender de Deus 100%. Então tem que ter o quê? Humildade. Humildade. Então sai para a luz e depois você sai o sul. Na terra de Israel, o sul é desértico. Então temos que ter essa humildade. E depois, então sai a primeira, leste. Segunda, sul. E terceira, sai o centro. O centro é Levi. E o que Levi levava, gente? Levava o tabernáculo desmontado. Levava a arca da aliança. Levava os utensílios do templo. Levava a Torá que estava dentro da arca da aliança. O que nos mostra isso, gente? Primeiro nós temos a revelação. Depois nós temos o quê? Humildade. Temos que ter humildade para quê? Para receber a Torá. Sem humildade não se recebe a Torá na sua plenitude. Sem a humildade
de estar no deserto e olhar para dentro de si e falar: eu não tenho mérito algum, eu não mereço nada e eu preciso totalmente de Deus. Sem estar no deserto, sem Torá. Daí sai o terceiro, sai o leste, sai o sul e sai o norte, o centro. Depois do centro vai sair o oeste. Na terra de Israel, o oeste é o quê? Não, Jordão é leste. Ah, não, é o mar, o oeste. O mar, exatamente, é o mar. O que representa o mar? Dat, conhecimento de Deus, que é um mar que cobre tudo, né? Umas águas cobrem o mar. Isaías usa isso, né? Quando vai se espalhar o conhecimento do eterno com as águas, exatamente. Com as águas que cobrem o mar. Mar Mediterrâneo, né? Então, gente, depois que a gente recebe Torá, o que a gente recebe? Conhecimento, aprofundamento da Torá. Sem Torá não tem conhecimento. Sem Torá não tem aprofundamento da revelação divina. A luz te mostra a direção. Daí você tem que estar humilde para receber a Torá. Você recebe a Torá, depois que você recebe a Torá, você o quê? Começa a crescer espiritualmente, né? Começa a ter o entendimento das coisas. E você tem que perseverar nesses termos para ganhar experiência, para ganhar conhecimento, experiência com Deus. E para isso precisa o quê? Caminhar no deserto. Caminhar no deserto. E por último, sai o quê? Norte. O que tem no norte na terra de Israel? Montanhas. Os caras estão bons aí de geografia, né? Montanhas. Montanhas diz o que, gente? Elevação espiritual. Ai, que lindo isso. Elevação espiritual. E é tudo uma questão de paciência. As tribos do norte, que eram Dan, Asher e Naphtali, não podia sair antes. Elas iam sair por último. Vai sair uma, sai, começa a andar, daí vai, toca um trombeta, daí sai a outra devagarzinho, daí sai a terceira no meio, depois no sul, do oeste começa a sair, depois por último vai a norte. A gente não pode pular as etapas. Nós temos etapas para cumprir e o Senhor nos estabelece e a gente tem que ver, olhar para o lado. A gente não pode pensar que a gente é uma ilha. A gente vê como é que Deus está caminhando no grupo, no organismo. Cada um tem o seu dom, cada um tem a seu lado. Uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doar. Gente, Deus levanta gente para doar. Põe riqueza na mão daquele homem, para quê? O negócio dele é bancar. Ah, precisa pagar a rádio? Deixa comigo. Não é? E ele não é maior que ninguém. É bem interessante. A gente já viu no comentário da tradição, para finalizar mesmo, agora é verdadeiramente, né, que eu pretendo fazer isso. A gente fala que vai finalizar, daí vem, né? É o Senhor trabalhando, Baruch Hashem. Quando a Torá diz, nessa paraxá, vai falando as tribos, ó, a tribo no norte, a tribo Dan, a tribo de Asher, Naphtali, depois Ruven, Shimon, Gad, depois Yehudá, Issachar, Zebulon. Sempre tem, antes de uma tribo ou outra, tem o Vav.
O Vav no hebraico é E, né? Yehudá e Isachar. Yehudá ve Isachar. Só que entre Isachar e Zebulun não tem o V. Todas elas têm menos entre Isachar e Zebulun. Por que isso? Nós vemos nos comentários dos sábios, e segundo a tradição, diz o seguinte, que Isachar e Zebulun eram duas tribos irmãs. E essas tribos, elas se complementavam. O Zebulun foi dado a ficar com os portos. Eram judeus prósperos porque trabalhavam com o mercado mesmo. E eles tinham prosperidade financeira muito grande. E Isachar, segundo a tradição, era uma tribo que era voltada ao estudo da Torá. Então o que acontecia? Eu acho que eu já falei isso para vocês em uma outra oportunidade. Zebulun pagava para Isachar estudar a Torá e ensinar os seus filhos. E a todos. Em Israel isso é muito, muito natural. Os grandes empresários em todo o mundo, eles bancam muitas sinagogas. Bancam programas de visita de jovens para Israel. Meu filho já fez isso também. Bancam. Eles dão fortunas, gente, para construção de sinagogas, compra de Sefer Torá, sabe? Viagens para... Enche um avião de jovem que nunca foi para Israel, de judeus, jovem que nunca foi para Israel, vai para lá, paga tudo. Para aquele jovem, o quê? Quando voltar de Israel, ele sabe o que ele é. Se não paga tudo, paga metade. Para quem precisa. Eles estão investindo no futuro da nação, no futuro do nosso povo. E isso é natural do povo de Israel. Um é responsável pelo outro. A Torá nos diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Isso é irmandade, isso é família. É assim que acontece, gente. Existe briga entre os filhos de Israel? Existe muita. Talvez seja o povo assim que mais, pelo que dizem em Israel, até o nome Sabra, que é o judeu que nasce em Israel, que é um apelido de um cactus que tem na região. O cactus é cheio de espinho. Pode chegar perto, qualquer coisa dá briga, né? Mas só que é muito diferente dos outros povos. Porque eles brigam, depois eles se abraçam. Não guarda rancor. Minha esposa, comentando quando ela foi, com minha filha e tal, eles viram dentro eles foram comprar chocolate, kasher, que pediram para ela comprar chocolate kasher. E era muito chocolate, né? Deram não sei quantos dólares lá para comprar, ela ia levar uma caixona de chocolate. Tinha que ser aquela marca, porque tinha que ser o selo kasher do selo. Não era qualquer selo kasher, era a pessoa que pediu, né? Daí ela achou, ela tinha procurado e não tinha achado. Quando ela achou, ela falou, vou ficar, né? Vou comprar, né? A pessoa tinha dado um determinado valor, né? E ela foi gastar tudo ali naquilo lá. E ela limpou a prateleira. E quando foi passar na caixa, a mulher não queria vender. A mulher não queria vender. Aqui no Brasil, se a gente faz isso aí, o pessoal fica feliz, né? Fala, pô, ele tá comprando tudo, né? Baruch Hashem, né? Vai levar, vai deixar dinheiro aqui no caixa. Mas ela não. Para que você quer tanto chocolate? Para que você quer tanto chocolate? Não, eu vou levar, né? Não. Chama o gerente.
O gerente teve que falar, ela explicou a história e tal. É assim, sabe? Eles, na verdade, eles não pensam assim, em si próprio. Ele tem uma visão da comunidade. Outro caso, minha filha foi comprar uma bota. Daí ela foi lá, comprou uma bota. Daí ela foi comprar uma outra bota igual, né? Só com a cor diferente. Daí a vendedora falou, para que você vai levar 2 botas? Uma não tá bom? Você não tá levando essa aqui? Se preocupando com ela que ia gastar mais. Gente, é diferente. Levou. Gente, é uma outra visão. Entende? A visão aqui é falar, não, leva 3. Não, imagina. Você já levou uma vermelha, agora leva a branca. Porque ele está pensando nele. Às vezes vê briga, por exemplo, entra no ônibus, as pessoas tiram a mochila e tal, põe ali, tudo junto. Daí quando dá o ônibus, ele vai lá, pega a sua mochila e desce. Ninguém se preocupa se vai pegar a sua mochila ou não. Lógico, se tiver muito dinheiro ali, ele vai ficar, não vai deixar também. Né? Para pagar o ônibus. A pessoa lá de trás passa o dinheiro para a pessoa da frente, que passa o dinheiro para a pessoa da frente, passa o dinheiro para a pessoa da frente, daí o cara cobra, passa o troco. É outro mundo. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de comunidade, coisa que no Brasil não tem. Por que não tem? Porque nós fomos explorados desde Cabral. Desde Cabral nós somos roubados. E aqui, se eu fecho o olho, alguém tira o que é meu. Mas dentro do povo de Deus a gente não pode ser assim. Dentro da casa de Deus e dentro da visão, tanto no judaísmo messiânico como de povo de Deus também, de uma forma geral, nós temos que ser solícitos. Nós temos que nos ajudar. A gente quer o bem da outra pessoa. O que a palavra de Deus diz? Considerai o outro superior a você. É difícil isso, né, gente? A gente sempre quer ser melhor. A gente sempre quer ter a razão. Considerar o outro superior a si mesmo. Então essa paraxá nos mostra que nós temos que estar disciplinados e pensando com uma visão de todo, não uma visão individual. Só assim que a gente vai ser um organismo que vai trabalhar engrenado um com o outro. Daí a gente consegue andar. Senão a gente vai ficar tendo que trocar uma engrenagem aqui, uma engrenagem ali. A gente vai passar mais tempo trocando engrenagem do que andando. Então cada um tem que fazer a sua parte. Não só dentro da comunidade Britolã, mas também com outras comunidades também, como nós estamos fazendo. Vamos ficar em pé então?